Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Nós estamos em ano pré-eleitoral, mas também estamos em um ano de atividades e ações importantes, de execuções importantes para Paranavaí. É o ano que chegou à Assembleia Legislativa o Dr. Leônidas, médico paranavaense. E é com ele com quem nós conversamos hoje para entender um pouquinho dos trâmites, como andam as principais lutas e disputas e objetivos da região Noroeste. Dr. Leônidas, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Adão, boa tarde. Cumprimentar a todos aqui do Diário. Eu sempre falo que aqui é um lugar que eu me sinto à vontade, sempre muito bem recebido aqui. E realmente foi um ano, cumprimentar a todos que nos acompanham, né? Mas este é um ano que realmente mudaram muitas coisas na minha vida e também na vida política da cidade de Paranavaí. Nós estamos vivendo um momento de um novo prefeito, depois de 8 anos com o nosso prefeito Kaique, que entregou um município absolutamente equilibrado, com dinheiro nos cofres, com muita coisa em andamento, e agora a gente tem essa mudança com a entrada do Maurício Guellen, que traz com ele um deputado federal, o deputado Tião Medeiros, que está lá já há 2 anos e meio, e nós entramos agora também nesse cenário para poder contribuir com a nossa cidade. Junto a isso, nós temos ainda um superintendente do Estado, que é o Rogério Lorenzetti, e agora nós temos o assessor do senador Sérgio Moro, que é o ex-prefeito Kaique, né, o Carlos Henrique Rossato Gomes. Então, veja que situação favorável que se criou. Então, um momento de muita felicidade para a nossa cidade, hora de realizar. E é um momento de dialogarmos muito, conversarmos com as forças políticas da cidade para que a gente consiga apontar qual é o norte da nossa cidade, né? E da nossa região também. Dr. Leônidas, o senhor está no 5º mês de mandato e janeiro foi uma experiência nova, naturalmente. Fale um pouquinho aqui para a gente como é chegar a Curitiba, se estabelecer e daí pensar o que fazer efetivamente e corresponder à expectativa dessa região que o elegeu, que deu votos suficientes para a sua chegada à Assembleia. Bem, você imagina que a mudança na minha vida pessoal é enorme, absurda, né? De repente, apesar que a gente tinha muito a expectativa de assumir o cargo, mas a partir de outubro, que nós ficamos sabendo da eleição do Douglas Fabrício, então, a partir de janeiro, então tá decidido, eu vou para Curitiba. Mas é tudo muito novo. Eu fui para Curitiba, assumi em janeiro, os trabalhos começaram em fevereiro, tem uma fase de adaptação, que é um trâmite próprio da Casa, da Assembleia Legislativa. Mas, assim, foi muito válido a minha experiência prévia aqui como vereador. Isso me ajudou bastante a poder chegar lá em Curitiba e já rapidamente me integrar a todo o trabalho da casa, né? Os outros deputados, muito solícitos, né? Eu procuro fazer sempre uma boa relação no ambiente de trabalho, e lá não tem sido diferente. Claro, eu tenho uma relação maior com alguns deputados e menor com outros, mas eu digo que hoje a gente já está bastante adaptado ao dia a dia da casa. Então, tenho trabalhado nas comissões, naturalmente fui para a Comissão de Saúde, naturalmente por ser médico, mas é uma comissão muito disputada. Até tentaram, como eu estava entrando, né, no começo desse ano apenas, teve gente que se achava no direito de estar na comissão por ser mais antigo na casa, mesmo sem ser médico. Então, naturalmente, mas precisa tudo, como sempre em política. Há uma negociação, mas acabou dando certo. Eu fui para a Comissão de Saúde, estou numa outra comissão que eu considero muito importante, que é a de fiscalização, a da Assembleia, que é presidida pelo Marcelo Rangel, deputado de Ponta Grossa, uma comissão super ativa e que tem levantado algumas questões de absoluto interesse do povo paranaense. Então, tá gostoso de trabalhar, tá bom, né? Claro que a gente vive um momento onde o debate legislativo está sendo minimizado, mas nós procuramos manter
a exemplo do que nós fizemos aqui na Câmara de Vereadores, lá em Curitiba também. Nós temos procurado valorizar muito o debate legislativo e estabelecer com a região, com os prefeitos, com vereadores, com representantes políticos, um laço muito forte. Então, tenho visitado várias cidades, as 28 aqui da Ampar. Eu te diria que a gente já visitou, nesses 5 meses, mais de 40 cidades. Né? Hoje mesmo eu devo ir à região da Concã, Campo Mourão, visitar outras cidades, Araruna, Engenheiro Beltrão, Goiorê. Então, essa vida ela tem sido muito interessante porque ela traz muitos resultados, resultados efetivos, práticos e rápidos. O que surpreendeu o deputado lá em Curitiba, negativo ou positivamente? Negativo, que em alguns momentos a gente tem uma baixa qualidade nos discursos de alguns deputados, reiteradamente. Isso, algumas situações que se repetem, porque eu não sou muito do discurso tão agressivo, né? Quem acompanhou o meu trabalho sabe disso, eu gosto muito do discurso propositivo. Então, isso me surpreendeu. De vez em quando tem uns bate-bocas e eu vejo isso como uma perda de tempo. Isso não é do interesse da população paranaense. E de positivo, a receptividade da grande maioria dos deputados. Eu poderia citar inúmeros aqui, né? Tanto o presidente Alexandre Cury, o ex-presidente Traiano, Romanelli, Marcelo Rangel, Moacir Fadel, são pessoas assim que rapidamente abraçaram a gente, ensinaram alguns caminhos e eu me sinto muito à vontade hoje na Assembleia. Deputado, o senhor esteve essa semana tratando de saúde lá em Curitiba com a equipe, secretário e outras lideranças. O senhor, na condição de médico, integrante do corpo clínico da Santa Casa e também da comissão da Assembleia. Paranavaí tem uma queixa recorrente na questão das filas da atenção primária e também alguns improvisos na questão de internamento e o que vai resultar lá no final que é por falta de leitos. Pelo menos essa é a visão que nós temos olhando de fora. Como é que o senhor está tratando dessa questão? Realmente, isso é só uma impressão ou nós estamos de fato vivendo essa crise na atenção primária? Adão, não é uma impressão, isso é um fato, foi isso exatamente que a gente procurou levar ao secretário de Saúde, o Beto Preto, né? Que nós precisamos hoje, urgentemente, aumentar o número de leitos. Existiam outras queixas em relação ao prestador, à prestadora Santa Casa, mas que eu penso que isso, neste momento, é secundário. É muito fácil você destruir. Construir é mais complicado. Apresentar proposta, apresentar solução é sempre mais complicado. Então, no meu ponto de vista, não é uma discussão que passa pela ideia de, não, muda tudo. O que é mudar tudo? Você tem um hospital que está funcionando, que na pior crise da Santa Casa, que você vai se lembrar bem, no começo dos anos 2000, Santa Casa chegou a ficar fechada por meses. Né? Teve greve, inclusive. Teve greve. Acompanhei pessoalmente essa crise. E essa diretoria assumiu naquele momento e trouxe de volta a credibilidade, conseguiu entregar serviços. E vinha muito bem até o período pré-pandemia. No período da pandemia, algumas mudanças propostas tiveram impacto no resultado, na entrega do serviço. Nós tivemos um represamento no número de cirurgias e quando o hospital abriu novamente, essas filas parece que a gente não consegue mais desfazer. Na minha concepção, nós temos 2 problemas. Leitos a menos. Nós precisamos aumentar o nosso número de leitos. E o segundo, racionalizar o fluxo. Nós temos hoje uma fila enorme que eu acredito também a questão da burocracia do atendimento médico. O que eu quero te falar? O paciente que vai procurar uma cirurgia eletiva, ele vai primeiro para uma consulta. Nessa consulta, se ele tiver a sua cirurgia indicada, ele vai receber um pedido de exames. Ele vai para casa, faz os exames, marca uma nova consulta, ele retorna para mostrar os exames. Estando tudo bem, ele vai para casa com a cirurgia solicitada. Ele vai ser chamado para ir
numa outra consulta com outro médico e avaliação pré-anestésica, para que, no fim disso, ele consiga fazer a internação. Pensa bem, se é alguém que mora ali a 2 quarteirões da Santa Casa ou da unidade Morumbi da Santa Casa, ok, ele vai ali. Quando é alguém que mora do outro lado da cidade, já é outra história. E se for alguém que mora em Querência do Norte, por exemplo, em Diamante do Norte, né, que são cidades distantes, isso tem um impacto muito, muito ruim na vida das pessoas, porque elas acabam ficando dias e dias para resolver essa situação, e sem uma data, sem uma previsibilidade de quando será a cirurgia. Então, são coisas que se somam e acabam atrapalhando no fluxo das cirurgias eletivas. Mas não tenho dúvida, hoje, o primordial, aumentar o número de leitos na Santa Casa. E nós temos hoje lá 60 leitos, salvo o melhor juízo, à espera de funcionamento, é isso? Um pouco mais do que isso, porque daí você tem também a questão dos leitos de UTI. Não dá para querer colocar a unidade Morumbi a 100% se nós não pensarmos naquele hospital funcionando independente da unidade centro. Então, nós precisamos melhorar também a retaguarda. Eu calculo que estejamos falando de um montante representativo de verba. E imagino também que seja uma negociação difícil. Como é que está a conversa com a Secretaria? Mas, por outro lado, veja bem, se você tiver 70 leitos, né, a mais, produzindo mais, hoje nós estamos fazendo uma média de 250 cirurgias mês, eletivas, sem urgência. 250. Se nós tivermos 70 leitos a mais, vamos colocar 60, né? Porque 10 é UTI e não entra nessa conta. 60 leitos. Se nós conseguirmos girar com mais 600 cirurgias, que eu acho que é um número bastante possível. E o número represado, qual é? O senhor tem? Não, ninguém tem esse número. Ninguém tem. Na verdade, fala-se em 2.000 cirurgias, aí você vai levantar os dados. A hora que você pega os dados, muita gente que está nessa fila já foi operado. Tem esse número hoje, precisaria fazer um recenseamento. Tá? Mas se nós aumentarmos para 600, mais 600 cirurgias, vamos colocar 850 cirurgias mês, a Santa Casa também vai arrecadar mais, com o próprio procedimento. Então, nós temos hoje que colocar para funcionar, e essa é uma discussão minha com a diretoria da Santa Casa, não dá para esperar chegar o dinheiro para começar a fazer. Né? Tem que começar a produzir para daí avaliarmos o tamanho do furo ou não, né? Porque mas ela tem condições práticas para isso hoje? Eu digo de equipe de profissionais, médicos, enfim, toda a equipe. Negociação, Adão, como tudo na vida. Né? Todo mundo que tem uma empresa e um dia sonha em ampliar, ele faz o quê? Ele amplia, vê o resultado e vai avaliando, né, as suas necessidades. Vai precisar de uma loja, vai precisar de mais um vendedor? Vai contratar mais um vendedor. Precisa de alguém lá no faturamento? Aí vai contratar alguém. O hospital não é diferente. Porque, vamos ser sinceros, o hospital vai parar para a gente pensar isso? Não. Presumimos que não. Você vai contratar todo mundo primeiro que precisa, vai ter um delay de 60 dias para daí começar a fazer as cirurgias? Não dá. Então, você precisa criar um modelo de produtividade a mais para que renda mais para você começar a refazer novos contratos, a fazer novos contratos. Mas ela tem condição de botar isso para funcionar hoje? Eu digo, condições até de equilíbrio financeiro, porque sempre é recorrente a situação que a Santa Casa fala, estou no limite, enfim, a gente aqui já registrou isso várias vezes. Eu acho que ela vai continuar no limite. Só que é muito difícil hoje você chegar em Curitiba, pedir mais dinheiro oferecendo a mesma coisa. E não atende ao melhor interesse da nossa população. Os nossos pacientes precisam ser atendidos mais rápido. Claro que existe critério para tudo, né? Você tem hoje o serviço de urgência aqui em Paranavaí, por exemplo, a UPA, né? que acaba funcionando como um filtro para aquilo que é urgência e emergência, mas nós precisamos produzir mais. Veja bem, eu estou falando de mais 600 cirurgias, você não precisa começar com 600. Nós fazemos 250, vamos aumentar para 350 no próximo mês e avaliar. Vamos para 500 no outro mês, vamos avaliar. E aí você vai sentindo, né?
Então, o senhor acha hoje possível, só para a gente assim, Acho tentar possível. entender, pactuar isso Santa Casa, municípios e resolver por aqui mesmo enquanto pleiteia a ampliação por parte do governo? Seria isso? Eu penso que o governo deva ser o avalista das ações. Sabe, vai lá e faz, e nós estamos aqui. Nós temos que ter a segurança que o Estado é parceiro. E isso nós temos. Né? É só ver os números do Estado. Nunca se investiu tanto em cirurgias eletivas como nesse governo. Nunca se preocupou tanto em resolver a fila como neste governo. Então, eu acho que sim, que é possível que a gente faça tudo isso. E aqui eu deixo a minha homenagem ao secretário Beto Preto, muito atento a essa questão. Muito atento. Eu concordo com ele em alguns aspectos. Pelo meu conhecimento interno de Santa Casa, discordo de algumas coisas e acho que esse é meu papel. Não é aceitar tudo. Eu não tenho procuração da Santa Casa. Muita gente acha que eu sou da diretoria da Santa Casa. Não, eu trabalho lá dentro, eu sou médico, tem coisas que eu vejo e concordo, tem coisas que eu vejo e discordo. O diretor administrativo, o doutor Arraes, é meu amigo, né? Mas no assunto questões de fluxo, nem ele é meu amigo, nem eu sou amigo dele. Nós somos dois profissionais tentando resolver o problema. É lógico, é o papel do Arraes querer mais dinheiro para poder fazer melhor. Eu entendo que é possível que a gente já esteja fazendo mais e o Estado precisa que a gente entregue esses números para que o Estado consiga contribuir amanhã com aquilo que é necessário. Única coisa que eu tenho certeza, Adão, do jeito que está, não dá, porque nós não estamos mais resolvendo o interesse daquele que é o maior interessado nessa história toda, que é o paciente. O senhor tem uma noção de prazo para dar uma melhorada, para dar um avanço que as pessoas possam perceber? Eu penso que a partir do momento que você ampliar os leitos da Santa Casa, tá? Vamos lá, abriu na totalidade. Eu acredito que em questão de 3 meses a gente tem um cenário completamente diferente. Tá, então, só para a gente fazer um resumo aqui, porque, como eu disse, para traduzir para as pessoas. Então, a Santa Casa ousar na questão de ampliação das cirurgias, o Estado olhar isso e estar presente, e o deputado, conhecendo os números dos dois lados, fazer essa ponte. É disso que nós estamos falando? É disso que nós estamos falando. Esse tem sido o trabalho que eu tenho procurado fazer. E eu não estou sozinho nisso, né? Quem acompanhou a nossa ida à Secretaria de Saúde viu, tem outros deputados presentes que querem trabalhar também. Então, hoje nós temos peso para trabalhar esse assunto. A secretária de Saúde Paranavaí, André Vilar, esteve conosco. O diretor da Regional de Saúde estava lá também. E a grandeza de falar o seguinte: nós não vamos concordar em tudo, mas todos sabemos que o que nós queremos é a mesma coisa, entendeu? Que é a ampliação da Santa Casa no número de leitos, né? Não é ampliação em obra, não é nada que precisa ser feito. Talvez, se fosse essa questão, nós teríamos aí um delay muito grande, uma demora muito maior. Está pronto, a Santa Casa está pronta. A questão é como resolver o custeio. Então, penso que a gente tem que ir avançando. Cada mês amplia o número de cirurgias e, naturalmente, nós vamos precisar de mais profissionais, em algumas especialidades em especial. Nós temos hoje um problema grande, que é a questão da busca em relação à ortopedia, né? E o corpo médico de ortopedia hoje, ele tem uma limitação. É algo que a gente precisa ver como é que a gente vai resolver. O que não dá para acontecer? Um paciente que sofre um trauma, que fique na Santa Casa esperando por uma cirurgia por 10, 12, 15 dias. Qual é o problema disso? Primeiro, o desgaste do próprio paciente, desgaste emocional, físico. Segundo, enquanto esse paciente não opera e não sai desse leito, você está bloqueando um leito. Então, se a gente trabalha com 100 leitos, você passa a ter 99 por 10 dias. Então, nós precisamos agilizar esse fluxo interno também, não é só externo, tá? Talvez hoje a ortopedia seja a equipe médica que mais sofra com a demanda. Nós precisamos ajudá-los a melhorar a resolutividade, remunerando melhor, sem dúvida. Eu ia chegar lá, a Santa Casa e o serviço público são atraentes para esse médico? A Santa Casa ela é atraente pelo conjunto da obra. Aquilo que ela oferece para aqueles médicos que querem
hoje vir para Paranavaí. Você consegue imaginar um médico vir para Paranavaí, um cirurgião, né? Um clínico não depende tanto do hospital, mas o cirurgião depende do centro cirúrgico, da estrutura. Você consegue imaginar ele vir para Paranavaí e não ter trabalho na Santa Casa? Entendeu? A Santa Casa ainda é o maior hospital. Você tem o hospital da Unimed, que é menor, que faz muita coisa, mas que é mais limitado, não tanto no sentido de estrutura, de capacidade, de complexidade, não tanto nisso. Mas ele é um hospital de 30 leitos, entendeu? Que você tem um corpo clínico já mais fechado. Mas na Santa Casa, que você tem 2 UTIs, você tem todas as especialidades na retaguarda. Então, eu não consigo imaginar um profissional vindo para cá sem estar na Santa Casa. Então, ela é interessante. Se a remuneração só do SUS é interessante, aí é uma longa história, tá? Mas eu ofereço 70% do meu tempo ao SUS e não reclamo, entende? Você tem as compensações. Você tem as compensações. Médico não fica mais rico, como já foi no passado. Tem cirurgia que eu vou fazer por R$90, por R$100. Eu falo isso, muitas vezes tem aluno dentro do centro cirúrgico, né, em cirurgia de vesícula, eu falo, quanto você acha que eu vou ganhar? O menor valor que eu escutei até hoje foi R$3.000, né? Quando, na verdade, você opera por valores brutos de R$129 o cirurgião. Então, é uma discussão muito ampla, mas tem para onde correr. Por exemplo, na ortopedia, hoje, a Santa Casa ela não está credenciada como alta complexidade, cujos pagamentos são muito mais interessantes, entende? Sim. Então, é algo que a gente pode avançar. Eu conversei com isso, com o secretário Beto Preto sobre isso. E aí eu tomei uma resposta que eu não gostei, né? Não gostei porque eu fiquei sem graça. Não, a gente já ofereceu isso para a Santa Casa e ela não aceitou. Então, são coisas que a gente precisa ver. Estou conversando com o doutor Arraes para a gente entender, né, essa dinâmica. Mas eu vejo que precisa avançar. Nós precisamos mudar o modelo vigente. O senhor me falava, antes de assumir o mandato, que pretendia manter a sua atividade médica. Está conseguindo em alguma medida? Com alguma restrição natural, né? Mas hoje eu já atendi alguns pacientes. Semana passada eu realizei 8 cirurgias. Então, eu tenho conseguido atender, sim, as pessoas, principalmente os que já eram meus pacientes de consultório. Quase sempre eu passo o número do meu celular. Então, eu converso direto com eles e a gente combina, olha, na urgência e emergência não, porque metade da semana eu tenho ficado fora. Mas eu tenho mantido a atuação médica, eu gosto muito, né? Partindo aqui agora para falar um pouco de atuação para além da saúde e também da questão das composições partidárias. Vamos começar pela questão aqui geográfica. O senhor é o deputado em tese dessa região do extremo noroeste, tem aí 28, 32 municípios, dependendo da conta que façamos. O que o senhor tem apresentado lá? O que dá para resumir aqui nessa nossa conversa? Eu tenho ido a todas as cidades aqui da Ampar, em algumas outras fora da Ampar. Nós temos procurado entregar dentro daquilo que é do portfólio do deputado de emendas parlamentares, aquilo que é do interesse dos prefeitos. Me dói um pouco falar isso, né? Ninguém me pergunta como que é a minha atuação na Assembleia. Eu sei que você ia me perguntar isso, Adão. Ninguém pergunta como é que eu votei no projeto A, B. Isso Sim. é uma discussão que eu tenho muito mais com as pessoas fora da política do que dentro da política. Prefeito, vereador, eles querem sempre que a gente compareça com as emendas parlamentares. Mas isso não é vendido pelo próprio político? Só como provocação. Porque, assim, o deputado vai ser eleito, as pessoas pensam já o que ele vai trazer para cá. A campanha não proporciona um pouco isso para que consolide essa visão lá no eleitor de que o deputado é um fazedor? Eu acho que o momento que a gente vive no Brasil trabalhou muito para isso, né? O melhor deputado é o que entrega mais emenda parlamentar. Isso é muito triste, na verdade, né? Se você pegar, por exemplo, eu volta e meia falo dele, porque todo mundo sabe da ligação que eu tenho com o deputado federal Tião Medeiros, né? O Tião procura fazer um debate, né? Ele é muito ligado ao agro, no mesmo tanto que eu sou ligado às questões da saúde, e ele procura fazer um debate parlamentar muito forte nesse sentido. Mas daí, quando você vai falar com as pessoas aqui, o que eu escuto é assim,
O Tião não trouxe isso. Eles querem saber do comparecimento da emenda parlamentar. Mas não é, a eleição não proporciona isso? Porque não assim, sei. A eleição não é mais ou menos assim, deputado, quem fez mais? Porque a gente assiste o horário eleitoral, por exemplo, do Legislativo, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. Nós estamos vivendo a simplificação do debate político. Nós já tivemos essa conversa. Sim. Né? Daí, assim, direita e esquerda. Direita e esquerda. E daí, mais a direita e mais a esquerda. E também é um colocando rótulo no outro. E daí você vai conversar com o cara da direita, que ele fala que ele é a favor do SUS, que é medicina socializada. E aí dá um nó na minha cabeça. Entendeu? Eu falo, mas você é de direita? Você está... Porque eu sou um defensor do SUS. Eu sou um defensor de várias políticas públicas. E eu sou contrário a várias coisas que o partido que está no poder federal hoje defende. Então, são pautas diferentes. As pautas morais é uma coisa. Então, simplificar o debate em direita e esquerda é uma ingenuidade absurda. Né? O que eu penso é que o posicionamento é a vida de cada um. Mas a política não eliminou aquele espectro longo que a gente tinha há pouco tempo? Acho que eliminou é muito forte, Adão. Acho que é muito forte. É claro, então eu entrei no meio de um jogo que já estava acontecendo. Não que eu tenha assumido no meio... Quando eu digo que eu entrei no meio de um jogo que já estava acontecendo, quando eu fui candidato a primeira vez a vereador, já era isto que está vigindo que estava acontecendo. Entendeu? Quando você vai fazer a tua campanha eleitoral, as pessoas querem saber muito daquilo que vai impactar na vida delas. Elas não querem discutir ideias políticas. Elas não querem devaneio, elas querem a vida prática. E elas estão certas. Se você olhar quais são as dificuldades das pessoas hoje, né? Hoje, assim, e é muito discutível essas dificuldades. Mas vamos lá, educação. Num passado recente, as pessoas tinham dificuldade em conseguir escola pública. Hoje nós não temos mais essa realidade. E é por isso que você vê a educação saindo da pauta. A educação no sentido mais positivo dela, que é a questão da criança estar na escola. O que é que sobrou do debate educacional político? Se vai ter banheiro masculino, feminino e misto. Debate ideológico. Então, vamos lá. Eu sou absurdamente contra. Sim. Né? Menino vai em banheiro masculino, menina vai em banheiro feminino. Eu não gostaria que houvesse na escola dos meus filhos um banheiro misto. Mas não dá para resumir a educação a esse tema. Mas a educação não é isso. Exatamente. Essa é a questão. Então, eu tenho a minha pauta moral, como você tem, como todos devem ter. Mas nós também temos que entender que, assim, nós temos que debater aquilo que é efetivo para uma região. Vou te dar um exemplo. Recentemente, nós tivemos aqui um curso técnico profissionalizante na área de química. E aí essas pessoas fizeram um curso, se formaram no curso, e excelente, que bom, né? Sim. É um engrandecimento para essas pessoas. A gente só esqueceu de um detalhe. Quantas empresas no setor de química nós temos em Paranavaí? E aí essas pessoas, na qual foi feito todo um investimento, elas tiveram... Quem quis continuar trabalhando com química porque gostou do seu curso, algumas poucas conseguiram emprego na região e a grande maioria precisou ir embora para outra região que tivesse mais empresas ligadas às questões das químicas. Mas onde é que está o problema dessas discrepâncias? Precisa pensar. A gente precisa fazer o investimento, aí é debate político. E isso passa pela questão legislativa. Né? Vamos lá. Esses dias atrás, um prefeito me procurou. E ele queria que eu, das minhas emendas parlamentares, cedesse para ele R$1 milhão, porque ele quer um barracão, para gerar emprego e renda. Daí eu falei, legal, prefeito, o que o senhor quer fazer nesse barracão? É que eu vou fazer uma cooperativa de costureiras. Não resisti, eu tive que falar para ele, mas isso é para quem trabalha lá? Porque se é para os jovens trabalharem lá, você não vai ter. Você não vai ter hoje meninas de 20, 22 anos querendo trabalhar como costureira. Elas não querem mais fazer isso. Produzir para quem também? Elas querem estudar. Isso. Outra coisa, nós temos aí a questão da China entrando fortemente nessa área. Então, você precisa
criar hoje, você precisa estabelecer uma conversa com a próxima geração. Quantas incubadoras de software, de hardware nós temos aqui na região? Nenhuma. Nós estamos ficando para trás de novo. É isso que a gente precisa pensar. A gente tem que olhar para frente, porque até aqui a coisa está resolvida. Nós estamos numa cidade, numa região onde você tem baixo desemprego. Não vou discutir a qualidade dos empregos, mas nós temos baixo desemprego. Se for hoje na Agência do Trabalhador, tem Sim. um número grande de ofertas. Que é um grande desafio encontrar essa mão de obra também. Para esses Por dois motivos. empregos também de baixa qualificação. Exatamente. As pessoas não querem mais fazer isso, então nós precisamos. Outra coisa é que as pessoas estão se formando melhor. Mas tem um viés nessa história do formando melhor, que depois a gente, não sei quanto tempo a gente tem, a gente sempre estica a nossa conversa por mais tempo do que estava combinado, né? Mas nós temos hoje uma região que tem quase todos os cursos profissionalizantes técnicos em nível superior. Não temos medicina. Você tem odontologia, você tem direito, você tem agronomia, você tem veterinária, você tem... Né? Nós temos Sim. inúmeros cursos. Não é mais o nosso problema. De formação não é mais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dialogar com a próxima geração, porque essa é uma geração diferente do que foi a nossa. A nossa geração, ela cresceu aprendendo que a gente tinha que ter um emprego e salário. Sim. Essa próxima geração, eles querem fazer o que eles gostam. Então, às vezes, você vai oferecer o melhor emprego. Eu tenho 3 filhos médicos. Eu dava um monte de plantão. Se eu falo para os meus filhos hoje que eles têm que dar um monte de plantão, eles falam, não, pai, um ou outro plantão, ok. Mas viver de plantão, não. Minha vida vale mais que isso. Entende que as gerações mudaram? Hoje eles querem saber de ter uma boa renda, mas de poder chegar no final de semana e estar com a família, estar com os amigos. São outros valores. Lazer, dão muito valor a isso. Eles estão errados? Eu acho que não. Que no fim vai dar em qualidade de vida, que vai dar em saúde também, né, claro, de alguma forma. E eles falam isso. Não adianta eu trabalhar igual um louco, depois ter que gastar um monte com um psiquiatra, com um médico, né? Para ficar não tão bom quanto no começo. Isso. Então, perfeito. A gente precisa começar a repensar. O que a gente quer para a nossa região? Você sabe, essa já foi uma conversa que nós tivemos aqui inúmeras vezes. Quantos amigos da tua adolescência tiveram que sair de Paranavaí para ir procurar um caminho diferente fora daqui? Boa parte. Hoje, nós somos de uma geração... Meus pais estão vivos ainda, não sei. Os meus não. Não. Os meus pais estão vivos, meus filhos trabalhando, vai nascer meu primeiro neto... Eu estou com 56 anos, vamos colocar mais 20 e poucos anos, provavelmente eu vou conviver muito tempo com meu neto, com os netos e com meu bisneto, provavelmente. Provavelmente. Se um desses quiser sair de perto, tem que levar a família toda. Se eu, assim, estou indo para Curitiba, meus pais estão aqui, eu tenho que ficar de olho aqui. Antigamente, a gente tinha uma estrutura que permitia essa mobilidade. Daqui para frente, cada vez mais vai ficar mais complicado da família se locomover de cidade para cidade. Pela longevidade? Longevidade. Nós vamos conviver, vai ter mais gerações convivendo ao mesmo tempo. Quantas pessoas hoje, em fase produtiva da vida, de 20 a 60 anos... tem os pais e os avós vivos. E muitas vezes no mesmo teto. No mesmo teto, às vezes, exatamente. E que para um sair vai desequilibrar a renda. E que, entendeu? Então, essas pessoas crescem juntos, eles querem continuar juntos. E não dá para você hoje falar assim, não, vamos formar alguém aqui em engenharia, sei lá, de qualquer coisa. Ele se forma e ele vai embora para Maringá. Ele quebra uma ligação que ele tem aqui. E os afetos, que na terceira idade são mais necessários ainda. Os mais necessitados. Perfeito. Entendeu? Então, nós precisamos olhar para frente. Onde que deveria estar esse debate? No parlamento. No parlamento. E onde que não está esse debate? Né? Então, Adão, é aquela história assim, não dá para... política simplificada, o resultado é simplesinho, é ruim, não vai atender as próximas gerações.
Doutor, então... Você acompanhou o noticiário? Agora eu vou te fazer pergunta que a gente vai inverter. vamos Você lá. acompanhou o noticiário, você viu que um levantamento mostrou que hoje, de cada 10 jovens, apenas 3 conseguem fazer uma leitura de um texto técnico e interpretar adequadamente? Eu vi esse estudo, inclusive, ele é perturbador quando você tenta vislumbrar o aspecto da educação e do futuro. São pessoas que estiveram em sala de aula, que aprenderam... Isso já se falava, né? São os analfabetos funcionais. E nós vamos ter novos analfabetos funcionais que vão saber desenhar o seu nomezinho, vão reconhecer as letras, mas vão ter cada vez mais dificuldade de lidar com o celular, com computação, E o mundo cada vez mais está interligado, integrado a sistemas autônomos de inteligência. Essa conversa ela fica um pouco longa, mas assim, para a gente tentar entender, nós estamos falando então, em determinados momentos, da educação que precisa buscar outro rumo e o meio produtivo que também precisa. O que eu quero te falar é que num determinado momento, por decisões políticas, nós decidimos que os nossos jovens, na grande maioria, teriam formação de 3º grau. Foi isso que nós decidimos. E a formação de 3º grau, que é muito legal, sim, ela precisa prever um início, um fim e um novo começo, um novo início, que é o emprego, é a formação. O que nós temos hoje? Nós temos uma massa de formados endividadas, porque tiveram às vezes até para se formar, se endividou. Não, se endivida na faculdade. Então, você tem aí uma outra indústria de gente que está, ainda que com o diploma em mão, não consegue ter empregabilidade. Onde que foi essa discussão? Foi uma decisão política de que era isso que a gente iria fazer, que iria investir nisso. Enquanto outros países que cresceram mais rapidamente do que o nosso, investiram em cursos técnicos profissionalizantes, que é mais barato e o resultado é mais rápido. Se você conversar com os empresários hoje, a maior dificuldade que eles têm na hora de empregar é a formação técnica. Sim. Você tem aí um vácuo de capacidade no técnico. Você tem muita gente para mandar, você tem muita gente para mão de obra, que também está diminuindo por outra questão, aí uma questão social que a gente pode falar, mas daí a gente vai ficar aqui até amanhã. É que a prosa daí vai se alongando, né? E aí você tem um vácuo na questão técnica. Gente que vai executar serviço com capacidade de compreensão de um texto técnico. Tem como a gente reverter ainda? Dá para correr atrás? Sempre dá, sempre dá. Só que a gente precisa discutir isso. E não ficar discutindo as coisas que têm aparecido no dia a dia do Instagram. Vamos voltar para o parlamento. Nós vamos falar do bebê reborn agora. Ok, é uma insanidade? Acho que sim. Né? Parece que sim. Parece que sim. Na grande maioria, nós estamos aqui em 10 pessoas nessa sala, ninguém tem o seu bebê reborn, graças a Deus. Né? Se a gente der a volta no quarteirão, se a gente andar em Paranavaí, talvez a gente encontre 1, 2 pessoas fazendo isso. Não dá para pegar a parte pelo todo. É que essas pessoas também devem ser respeitadas nas suas escolhas. Em princípio, ter um boneco em casa não tem nada demais. Eu acho que a gente precisa ajudar essas pessoas. Vamos lá, eu tenho escutado muito isso é psiquiátrico. Tá, se for, vamos oferecer tratamento. Isso é um modo afetivo da pessoa. Vamos respeitar. Ok. Não dá para pegar a parte pelo todo e achar que isso é o que tem de importante acontecendo no Brasil hoje. E movimentar o parlamento em torno dessa questão. Não dá. Não dá. E eu estou vendo muito discurso, porque é um discurso que dá o quê? Likes, curtidas para a gente. E no fim dá voto? Eu acho que não. Eu espero que não, porque não é o tema que eu vou ficar me debruçando. Então vamos aproveitar para falar um pouquinho de política. O deputado é de Cidadania, que até então na federação com o PSDB. O PSDB está tomando já outros ares. A federação já acabou em abril. Sim, mas o senhor se elegeu por essa federação. O PSDB tomou outros ares, só fazendo a correção, fim da federação. O Cidadania hoje é um partido que também busca os seus caminhos, naturalmente. E o senhor vislumbra o quê para o ano que vem?
a sua filiação partidária, o seu grupo de atuação, enfim? Não, agora vou ser bem sincero com você que eu ainda não parei para pensar nisso. O Cidadania é um partido bastante forte, respeitado. É um partido menor, sem dúvida, mas eu não parei ainda para pensar nisso. Até porque nós só vamos ter janela em março. Até lá, eu sou Cidadania, né? Eu tenho vários convites de outros partidos, alguns eu acho muito interessantes, outros não me atraem de forma alguma, mas é uma decisão ainda para mim bastante longe, bastante longe. Eu tenho uma ligação muito forte com o Tião, que está no PP, então é algo que eu tenho que avaliar. Eu tenho uma boa relação hoje dentro do governo com vários secretários, a grande maioria do PSD. Então, eu hoje, assim, vejo que é possível a minha saída. Eu me sinto muito à vontade dentro do Partido Cidadania. Até para tomar essa decisão. O nosso presidente é secretário do governo Ratinho, então nós somos partido da base do governador. Eu converso muito, o presidente é o Hélio Virbiski, que é secretário de esporte do governo Ratinho, então me sinto muito bem com ele, de conversar, de trocar ideias, e volta e meia a gente tem feito isso, mas a decisão em si não tenho ainda. Para que as pessoas entendam, estar no partido tem a ver com a viabilidade eleitoral daquele partido, naquele momento, tem a ver com as alianças e tem a ver com o seu grupo político também, né? Não é uma coisa tão simples. Tem a ver com o resultado. Vamos relembrar. Eu estava na federação, PSDB Cidadania, esperávamos fazer 5 cadeiras, nós fizemos 3. E eu fiquei de primeiro suplente porque nós não conseguimos fazer 5 cadeiras, entendeu? E aí, com 35 mil votos, eu tive que esperar 2 anos para assumir, sendo que lá no parlamento, na Assembleia Legislativa, tem 6 ou 8 deputados que fizeram menos voto que eu. E eu não reclamo porque é a regra. Né? Muita gente fala assim, isso está errado. Mas eu podia ter sido beneficiado. Sim. Nessa questão, entendeu? Como em outros momentos, outros deputados que a gente torceu fizeram menos votos do que outros que ficaram de fora. Então, isso é a regra. Sim. Precisa entender a regra para daí você concordar ou discordar. É uma regra que faz sentido, por mais que pareça uma coisa absurda. Não é, né? Então, tem a ver com o resultado da eleição em si. Mas que eu ainda não tenho essa resposta para te dar. Leônidas, então, para a gente ir para a prática, para além dos partidos, um grupo político vem caminhando relativamente juntos já há 3 eleições ou mais. Aquele grupo que elegeu o Maurício Gellen, ele segue para a eleição do ano que vem? O senhor está vendo isso já como favas contadas? Eu penso que sim. Eu penso que seria, para mim, uma decepção muito grande se isso não acontecesse. Nós trabalhamos muito, Adão, para a união desse grupo, para que houvesse, enfim, um momento de paz e tranquilidade, para que as forças políticas pudessem pensar Paranavaí com tranquilidade. Nós apoiamos o Maurício Gellen, que se elegeu prefeito. Foi um movimento inicialmente falando lá do ex-prefeito Caíque, que mostrava que o caminho da união seria o vencedor e um caminho melhor. Na época, eu ainda me apresentava como pré-candidato a prefeito. Eu repensei, abri mão, apoiamos o Maurício, né? E aí, talvez valesse a pena fazer algumas considerações, no sentido que muita gente, às vezes, se incomoda que o Maurício indicou, além de mim, outro, né, deputado, que é o Adriano José, que é meu amigo, e a gente procura se dar muito bem. E isso não me incomoda em nada. Deve se repetir para o pleito do ano que vem? Eu penso que seja natural que o Adriano, que entregou algumas emendas aqui, venha aqui buscar os seus votos. Natural. Tá? O que não é natural é o não reconhecimento do candidato da cidade. Aí não é natural. E eu vou contar uma história, né? A gente sempre tem uma história. Vamos lá. Quando eu fui candidato em 2022, tem um cirurgião em Campo Mourão que foi aluno nosso aqui. E eu fui lá conversar com ele e fui pedir voto, naturalmente. E aí ele falou assim, você é meu amigo, meu professor, mas eu não vou votar em você. Eu falei, como assim, né?
Vander Lister, o nome dele. Como assim, Vander? Ele falou, motivo simples, você é de Paranavaí, eu moro em Campo Mourão, eu vou votar para alguém daqui. Não me leve a mal. E cada vez mais a política está regionalizada. Esse é um fato da vida. A gente pode até não gostar muito da ideia, a gente gostaria... Mas, em alguma medida, também, o parlamento tem que representar geograficamente o Estado? Ainda não. Assim, mas em tese teria. Em tese teria, mas aí a gente tinha que ter migrado para voto distrital, misto, que é o que eu defendo. Mas misto. Nós não... Misto é o ideal. Nós ainda não avançamos para isso, né? Mas há, veladamente, uma regionalização das candidaturas. É só ver que eu fiz 23 mil votos em Paranavaí na última eleição, com o apoio do Tião, do prefeito Kaique, né? E do Pedro, do Luiz Paulo, né? E nós tivemos um outro candidato, mas que era daqui, né? O ex-prefeito Rogério Lorenzetti. Então, se você pensar na última eleição, foi uma aula de defesa da cidade e da região. Dos 45 mil votos, eu fiz 23, o Rogério fez 11, quase 12, são 35 mil votos que ficaram na cidade. Sim. Né? E aí eu não vou cair na ideia de discutir, um atrapalhou o outro, isso é outra questão. Sim. Mas nós fizemos 4/5 dos votos, quase isso. Tá? Vamos lá, 3/4 dos votos ficaram em Paranavaí. Infelizmente, a gente não tem esse mesmo peso ainda na região. Diferente, por exemplo, da Concan. O Douglas fez 14 mil votos em Campo Mourão, o Márcio fez 13 e pouco, né? E o restante eles foram buscar muito mais votos fora do que dentro de Campo Mourão. Aqui nós invertemos um pouco. Paranavaí vota muito na cidade de Paranavaí, nos candidatos de Paranavaí. A região ela ainda tem muita fuga. Mas quem conhece, de fato, a região? Quem que cresceu na região? Quem trabalhou na região? Quem tem história na região? Então, foi por isso que eu fiz o parênteses. Mas Sim. Vamos voltar à sua pergunta, né? E esse grupo vai junto? Esse grupo vai junto. Eu tenho a palavra de todos eles de que estaremos juntos. Recentemente estivemos reunidos, Tião, Kaique, Pedro e eu. Alguns personagens faltaram. Eu sinto muito de ainda não termos juntado todos, né? O Luiz Paulo deveria estar nessa conversa, o próprio prefeito Maurício, e eu expliquei para o Maurício que era uma conversa que a gente tinha que ter tido já há algum tempo, mas que, com certeza, cada vez mais os laços estarão estreitos e a gente tem construído isso. O trânsito com o prefeito Maurício hoje, como anda? Excelente, eu me sinto muito à vontade com o Maurício, no mesmo tanto que o Maurício tem liberdade comigo, no mesmo tanto que ele a qualquer momento vai pegar o telefone, ligar e falar comigo, tanto no CPF quanto no institucional, tanto com o Leônidas quanto com o deputado Leônidas. Tranquilo, né? E a mesma coisa a gente tem colocado, o Tião tem deixado muito aberta essa ligação. É natural que a gente não vá concordar com tudo e, eventualmente, são pessoas, né? Eu tive... Com meu amigo, prefeito Kaique, né? Meu amigo Kaique. Eu tive algumas situações, as pessoas, vocês brigaram, tal. Falei, não, realmente, os dois políticos lá brigaram, a vida segue, nós somos amigos. Se o Kaique tem alguma dificuldade médica, é para mim que ele liga, né? Se eu preciso de uma orientação, a primeira pessoa que eu pego o telefone é com o Kaique. Então, a gente tem uma relação muito forte, muito forte. Mas há um negócio que une esse grupo. Chama-se Paranavaí. Paranavaí. Acho que pela primeira vez, ontem eu estive no jantar do Conselho Comunitário de Segurança. E aí, natural, esteve sentado ao meu lado meu amigo Rogério Lorenzetti. E aí as pessoas olham e falam assim, mas você ficou com o Rogério? Eu falo, claro, o Rogério é meu amigo. Mas vocês disputaram uma eleição? Sim, nós fomos concorrentes. Nunca inimigos, em alguns poucos momentos adversários, né? Sim, mas é natural da disputa. Concorrentes. Nós precisamos aprender sobre isso, né? Passou a eleição, vamos construir junto. A gente mora nessa cidade. Não é mais por mim, não é por você. Os nossos cabelos brancos nos denunciam, né?
Os nossos objetivos passam a ser... Meu neto nasce em setembro, a minha filha deve mudar para cá agora em julho, agosto, e meu neto nasce em setembro. Você acha que nessa fase da vida, no qual eu já... Né, agora a gente já deve estar com 15 mil e tantas cirurgias realizadas, todo um trabalho, graças a Deus, bem sucedido, né? Se a gente ficar pensando nessas coisas, a gente vai deixando a política muito pequena. É aquilo que eu vou falar sempre, a gente já tem que pensar nas próximas gerações. Nós temos que preparar o Noroeste para uma outra etapa de crescimento. Não dá mais para a gente ficar aceitando esmolinha de deputado que vem aqui em época de eleição com uma emendinha de R$200 mil, que não atende o básico da necessidade de nenhum município, independente do seu tamanho, mas que não tenha compromisso com o município. Claro que as emendas são bem-vindas. É claro que outros deputados vão estar na região. Nós não temos cerca aqui. Mas reconhecer os 10 anos de trabalho do deputado Tião Medeiros é nossa obrigação. Goste ou não goste. Eu posso votar em outro, mas tem que reconhecer que o Tião fez 8 anos de mandato voltado para o Noroeste e faz 2 anos em Brasília que ele defende os nossos interesses. Talvez o tempo de entrega lá de Brasília seja diferente do tempo aqui de Curitiba, mas que o Tião defende a nossa região, isso é indiscutível, entendeu? E a mesma coisa eu falo da minha parte. Então, só para tranquilizar as pessoas que estão nesse debate sempre interessante da eleição, ano que vem nós teremos prefeito Maurício, deputado Tião, teremos doutor Leônidas e teremos Kaique no mesmo palanque quando o assunto for deputado federal e deputado estadual. Acredito nisso piamente. Acredito com toda a minha vontade de continuar representando o Noroeste. Perfeito. Doutor Leônidas, a nossa conversa vai fluindo e o tempo vai passando. Nós queremos agradecer e lembrar que o Diário do Noroeste continua com seus 70 anos de tradição, a serem completados agora dia 23 de outubro, trazendo para o debate aquilo que é relevante para a região noroeste, aquilo que é relevante para Paranavaí. E, naturalmente, isso passa pela política, no caso hoje muito particular, podemos debater a Santa Casa de uma forma mais profunda pelo conhecimento do Dr. Leônidas como do corpo clínico e também na condição de deputado estadual. Então, fique à vontade, por favor, se algo não foi dito ou não foi perguntado, para suas considerações finais. Adão, primeiro quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito enriquecedor. Suas perguntas são diferentes, de uma qualidade altíssima, não é usual na imprensa, infelizmente. Tá? Então, você realmente agrega muito para nós que somos políticos, porque uma boa pergunta exige uma resposta que seja esclarecedora. Então, te agradeço muito a oportunidade. E eu quero falar com a nossa população sobre o meu compromisso, o compromisso de trabalhar diuturnamente pelo melhor interesse da nossa cidade, da nossa região, e, com isso, conseguir agregar valores que atendam ao cidadão, à cidadã. A política só faz sentido se tiver impacto positivo na vida das pessoas. É fundamental que nós mantenhamos a nossa representação. E isso, apesar de todas as críticas, eu vou traduzir num número que a gente já tem de investimentos aqui para a nossa região, R$30 milhões. É isso que o deputado imediatamente alcança neste ano, que poderia ir para qualquer outra região, levado para o deputado de outra região. Por eu ser daqui, é recurso que será investido aqui. E 30 milhões hoje, somado a todo o recurso que o deputado federal Tião Medeiros também está enviando para cá, isso muda a vida da nossa região, da nossa cidade, e com isso a gente vai ter cada vez mais qualidade de vida para as pessoas que vivem na cidade. Então, reafirmar meu compromisso com cada um, com cada uma e com o municipalismo. Se nós não melhorarmos as cidades, nós não teremos um grande país. Esse tem sido o nosso trabalho, essa tem sido a nossa defesa e, como eu sempre digo, eu fico à disposição. Meu telefone é público, todos têm o meu contato, as minhas redes sociais, lá no Instagram, com o Dr. Leônidas PR. Fique à vontade, encaminhe suas mensagens, encaminhe suas perguntas, a gente vai responder a todos. Um grande abraço para todos.
Diário do Noroeste, uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital. Obrigado, doutor Leônidas. Obrigado, Adão.